Você já se perguntou por que Satanás, o maior adversário de Deus, ainda existe e qual o propósito de sua presença no mundo? No vídeo de hoje, vamos explorar as profundezas dessa questão fascinante, desde a queda de Satanás do céu até o plano divino que envolve sua existência. Prepare-se para uma jornada que revela verdades surpreendentes e respostas que você talvez nunca tenha considerado. Mas antes de mergulharmos, gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa reveladora exploração, e se você gostar do vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Fique conosco até o final e descubra como a luta entre o bem e o mal molda o nosso destino e o propósito divino. Vamos começar! Imagine um reino celestial, um lugar onde a perfeição não é apenas um ideal, mas a própria realidade. Onde a luz de Deus ilumina todos os cantos e a harmonia é tão natural quanto o próprio ar. Esse é o céu, o trono do Altíssimo, a morada dos anjos, seres de pura luz e bondade. Mas, em um momento que mudaria a história do universo para sempre, um desses seres de luz, o mais radiante entre todos, ousou se rebelar. Quem era ele? Por que um anjo, um ser criado para refletir a glória de Deus, escolheria o caminho da escuridão? Esse anjo era Satanás. Mas ele nem sempre foi o inimigo que conhecemos hoje. Satanás era originalmente um dos mais poderosos e belos anjos. Ele era um querubim, com um esplendor que superava o de todos os outros. Ele caminhava entre as pedras ardentes do monte sagrado de Deus, um sinal de sua proximidade e favor. Mas o que poderia levar um ser tão privilegiado a se voltar contra o próprio Criador? Poderia ter sido o orgulho. O orgulho! A semente de tantas quedas, de tantos erros ao longo da história. Talvez Satanás tenha olhado para si mesmo, para sua própria beleza, seu próprio poder, e se deixou consumir pela vaidade. Ele queria mais. Ele queria ser poderoso igual a Deus. Queria um trono, um reino, uma glória que não era dele. Mas o céu é um lugar de perfeita ordem e justiça. E quando essa rebelião interna começou a ferver, o céu não ficou calado. Jesus disse: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago." Imagine essa imagem. Um relâmpago, rápido, feroz, inesperado. Um ser de luz, expulso, caindo rapidamente, sendo lançado do céu com uma força inimaginável. Mas por que um relâmpago? Por que essa queda foi tão dramática, tão violenta? O relâmpago não é apenas rápido. Ele é poderoso, ele rasga o céu, ele ilumina a escuridão, mas apenas por um momento. E então, desaparece. Assim foi a queda de Satanás, um momento de choque, de terrível clareza, e depois, o vazio. Mas espere um momento. Como exatamente aconteceu essa queda? Quem o expulsou? Foi Deus? Foram outros anjos? A Bíblia menciona uma batalha nos céus, uma grande guerra entre o arcanjo Miguel e os anjos leais a Deus contra Satanás e seus seguidores. Uma batalha celestial. Você consegue imaginar essa cena? As espadas de luz, os escudos de fé, o clamor de milhões de vozes angelicais em um confronto titânico. E Satanás, no auge de sua arrogância, enfrentando a legião celestial apenas para ser derrotado e expulso. E depois da queda, Satanás não caiu sozinho. Uma legião de anjos, agora conhecidos como demônios, caiu com ele. Eles foram seduzidos por suas mentiras, por suas promessas de um reino próprio, separados da autoridade divina. E juntos, eles foram lançados para longe, para fora da presença de Deus, para fora do reino da luz. Eles caíram em um lugar de escuridão, de dor, um lugar que conhecemos como o inferno. Mas essa queda, essa expulsão, não foi o fim. Foi apenas o começo de uma nova era, uma era em que o conflito entre o bem e o mal se desenrolaria não apenas nos céus, mas também na terra. Satanás, agora o adversário, o inimigo, começou a tramar sua vingança. E a terra se tornou o palco desse grande drama celestial. O que Satanás planeja agora? Como ele influencia nosso mundo? E o mais importante, o que podemos aprender com sua queda? Essa história é mais do que um relato de um evento antigo. É uma advertência, uma lição sobre o poder do orgulho, o perigo da rebelião e o eterno conflito entre a luz e a escuridão. A queda de Satanás não é apenas um momento no tempo, mas um lembrete constante da luta pela alma da humanidade. O que podemos fazer? Como podemos fazer para resistir? Essas são as perguntas que continuam a ecoar desde aquele momento fatídico. Fique conosco, pois essa é apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. O que aconteceu depois da queda de Satanás?
E como sua presença continua a impactar o mundo de hoje? As respostas estão nas Escrituras e na história. Fique comigo e vamos descobrir juntos. Satanás é um nome que evoca temor, mistério e uma profunda inquietação. Mas o que realmente sabemos sobre ele? De onde vem seu nome? E o que isso revela sobre sua verdadeira natureza? Vamos mergulhar mais fundo nesta figura enigmática. O nome Satanás não é um simples rótulo. Ele carrega um significado profundo e poderoso. Em hebraico, Satanás significa adversário ou inimigo. Mas inimigo de quem? E adversário de quê? Satanás não é apenas um inimigo de Deus. Ele é o adversário de tudo que é bom, verdadeiro e justo. Ele se posiciona contra o plano divino, contra a ordem celestial e, talvez o mais perturbador de tudo, contra a própria humanidade. Mas o significado do nome de Satanás vai além de ser um mero oponente. O termo também pode ser traduzido como caído. Mas o que significa ser caído? Uma queda não é apenas um evento único. É um estado, uma condição contínua. Ser caído implica que Satanás não apenas caiu uma vez do céu, mas que ele continua a cair, a descer cada vez mais fundo na escuridão, na perversidade e na rebelião. Essa ideia de uma queda contínua é crucial. Ela nos mostra que Satanás está em um processo de degeneração. Ele não é estático. Ele está sempre se afastando mais da luz, da verdade, do amor divino. Cada ato de maldade, cada engano, cada tentação que ele coloca diante da humanidade é uma manifestação dessa queda interminável. Satanás está em uma espiral descendente sem fim, se tornando cada vez mais corrupto, cada vez mais maligno. E o que isso significa para nós? Se Satanás está em uma queda contínua, em uma busca constante para arrastar outros com ele, como podemos reconhecer suas influências? Como podemos entender suas estratégias? Satanás é um mestre da ilusão. Ele se disfarça de luz, de verdade, enganando, distorcendo. Ele é o pai da mentira, como Jesus o chamou. Ele manipula a verdade apenas o suficiente para fazê-la parecer real, para enganar os incautos. Ele é um adversário não apenas por escolha, mas por natureza. Pense nisso, um ser que já foi um anjo de luz, agora dedicado a perverter e destruir. Um inimigo que se deleita em ver a queda dos outros, assim como ele mesmo caiu. E a palavra caído é uma descrição apropriada de sua condição. Não é apenas um termo passado, mas uma realidade presente e contínua. Satanás está caindo, e ele quer levar o maior número possível com ele. Mas por quê? Será que ele ainda se lembra da luz que uma vez conheceu? Será que há uma centelha de arrependimento em seu coração? Ou ele está tão envolto em sua própria escuridão que tudo que resta é uma fúria incontrolável contra tudo que é bom? Estas são as perguntas que devemos considerar. Satanás, o adversário, o caído, não é apenas uma figura distante do passado. Ele é uma presença ativa, buscando continuamente frustrar o plano de Deus e corromper a criação. E enquanto ele cai, ele procura arrastar consigo todos aqueles que ele pode enganar. A pergunta é: estamos conscientes dessa batalha? Estamos preparados para enfrentar o adversário? Entender a natureza de Satanás e o significado de seu nome é o primeiro passo, porque saber o que ele realmente representa é fundamental para resistir às suas tentações e enganos. A história de Satanás é mais do que apenas uma narrativa de queda. É um alerta, um chamado para estarmos vigilantes, para estarmos conscientes do adversário que ronda como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. A queda de Satanás é uma lição sobre o que acontece quando se escolhe se afastar da luz, e uma advertência sobre o que significa estar em um estado contínuo de queda. Então, o que faremos com esse conhecimento? Como responderemos ao entendimento de que Satanás, o adversário, o caído, está sempre em movimento, sempre em busca de novos caminhos para nos afastar da verdade? A jornada continua, e há muito mais a ser revelado. Fique conosco enquanto exploramos ainda mais profundamente o mistério da existência de Satanás e seu papel na grande narrativa divina. Agora, surge uma pergunta intrigante: por que Satanás ainda existe? Se ele é o adversário, o caído, por que Deus simplesmente não o destrói? Por que permitir que ele continue a espalhar sua influência maligna pelo mundo? Essas questões nos levam a um dos mistérios mais profundos do universo: a razão da existência de Satanás. Para entender por que Deus não destrói Satanás, precisamos primeiro compreender a natureza de Satanás e dos anjos caídos. Eles são espíritos, e como todos os seres espirituais, foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é espírito.
Eles não são meros mortais que podem ser eliminados com um sopro. Eles possuem uma essência eterna. Deus, em sua sabedoria e justiça infinitas, criou seres espirituais com liberdade, inteligência e uma capacidade de escolha. E mesmo quando esses seres escolhem desviar-se do caminho da luz, Deus não os destrói simplesmente. Mas por que Deus manteria Satanás e seus anjos caídos? Há um propósito mais profundo nisso tudo. Deus tem um plano que muitas vezes está além da nossa compreensão imediata, mas que é perfeito em sua execução. O próprio fato de Satanás ainda existir é uma prova do papel misterioso que ele desempenha no grande drama da redenção. Mas que papel é esse? Como pode um ser que é a personificação da rebelião contra Deus servir ao propósito divino? Pense por um momento. Satanás, o adversário, não age fora do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus o permita, e isso inclui as ações de Satanás. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, e tem poder sobre todas as coisas. Satanás não é um rival igual a Deus. Ele é uma criatura, e como todas as criaturas, ele está sujeito ao Criador. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que Satanás continue existindo porque, de alguma forma misteriosa, suas ações contribuem para o cumprimento dos propósitos divinos. Isso não significa que Deus aprove ou cause o mal, mas sim que ele é capaz de usar até mesmo a rebelião de Satanás para seus propósitos maiores. Em muitas passagens da Bíblia, vemos como o mal é usado para trazer o bem, como os testes e tribulações servem para fortalecer a fé, para refinar o caráter, e para demonstrar a glória de Deus de maneiras que talvez não fossem possíveis de outra forma. Por exemplo, pense na tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou Cristo, oferecendo-lhe poder, glória e sustento. Mas, em vez de ceder, Jesus resistiu, demonstrando sua perfeita obediência ao Pai e revelando seu caráter divino. Satanás, sem saber, estava cumprindo um papel crucial no plano de Deus, testando e provando a santidade e a fidelidade de Jesus. Sem a tentação, o triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte não teria sido tão claramente demonstrado. E não é apenas na vida de Jesus que vemos esse padrão. Na vida de Jó, vemos como Deus permitiu que Satanás o testasse, não para destruí-lo, mas para revelar a profundidade de sua fé. Mesmo quando Jó perdeu tudo, ele permaneceu fiel a Deus, e sua história se tornou um testemunho eterno da perseverança e da fidelidade em meio ao sofrimento. Assim, o propósito de Deus em permitir que Satanás continue existindo não é apenas para testar a humanidade, mas para revelar sua própria glória, sua justiça e seu amor. Deus está no controle absoluto, mesmo sobre aqueles que se rebelam contra ele. E através dessa rebelião, ele demonstra seu poder redentor, sua capacidade de trazer luz da escuridão e sua habilidade de transformar o mal em bem. Então, a existência de Satanás não é um erro, nem uma falha no plano divino. É, paradoxalmente, uma parte desse plano. Satanás, em toda sua maldade, acaba sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos mais elevados. Ele é permitido a existir, não porque Deus é incapaz de destruí-lo, mas porque Deus escolhe usá-lo de maneira que apenas ele, em sua infinita sabedoria, compreende plenamente. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Como devemos responder a essa realidade? Se Satanás é uma parte do plano de Deus, como devemos entender nossa própria luta contra o mal? Como isso molda nossa visão do mundo, do sofrimento e da batalha espiritual que enfrentamos diariamente? Essas são perguntas que nos convidam a refletir mais profundamente sobre a natureza de Deus, de Satanás e do propósito de nossa própria existência. Prepare-se para explorar essas questões à medida que continuamos a desvendar o mistério da existência de Satanás e o que isso significa para cada um de nós. A história ainda está sendo escrita, e nosso papel nela é crucial. Vamos seguir em frente, para descobrir mais sobre o propósito divino por trás do adversário que todos enfrentamos. Para entender verdadeiramente quem é Satanás, precisamos voltar ao princípio, ao momento de sua própria criação e à origem de sua queda. Satanás não sempre foi um inimigo de Deus. Na verdade, ele começou sua existência de uma maneira muito diferente. Originalmente, Satanás era um anjo no céu, um ser de grande beleza e poder. Ele estava entre os seres celestiais mais elevados, resplandecente em sua glória, criado para servir e louvar ao Criador. Mas, como tantas histórias trágicas, o problema começou no coração de Satanás. No começo, ele era conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz. Ele era um anjo de grande esplendor, possivelmente um querubim,
posicionado bem próximo ao trono de Deus. Imagine o privilégio e a honra de estar tão perto do Todo-Poderoso, de ser um canal de sua luz e glória. No entanto, algo começou a mudar dentro de Lúcifer. Ele começou a olhar para si mesmo, para sua própria beleza, seu próprio poder, e o orgulho começou a enraizar-se em seu coração. Orgulho, a origem da queda de muitos. Para Satanás, foi a semente que plantou a rebelião. Ele desejava ser mais do que um servo, mais do que um adorador. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria o trono, o poder, a adoração que pertencia somente ao Criador. O profeta Isaías nos dá um vislumbre desse desejo iníquo. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Essas palavras revelam o coração de sua ambição. Ele não estava satisfeito com a posição que Deus lhe havia dado. Ele queria mais. Queria ser igual ou até mesmo superior ao próprio Deus. E assim, o que começou como um pensamento tornou-se um desejo ardente, e o desejo se transformou em ação. Satanás liderou uma rebelião no céu. Ele não estava sozinho. Muitos anjos se juntaram a ele, seduzidos por suas promessas de poder e glória. Uma guerra estourou no céu, um conflito de proporções cósmicas. Do lado de Deus, os anjos que permaneceram fiéis, liderados pelo arcanjo Miguel, se levantaram para defender a justiça e a verdade. Podemos imaginar a batalha feroz, os céus tremendo com o confronto de forças espirituais. Mas a rebelião de Satanás foi fútil. Como uma criatura poderia se igualar ao Criador? Como o finito poderia desafiar o infinito? No final, o poder de Deus prevaleceu. Satanás e seus anjos caídos foram derrotados e expulsos do céu. O orgulho que o cegou o levou à destruição. De um anjo de luz, ele se tornou o príncipe das trevas. Expulso da presença de Deus, sua luz se apagou, e ele caiu, não apenas fisicamente, mas em natureza e em propósito. Mas por que o orgulho de Satanás foi tão devastador? Porque o orgulho é mais do que apenas um sentimento, é uma rejeição da ordem divina, uma negação da dependência de Deus. É a exaltação do eu acima de Deus. E é por isso que o orgulho precede a queda. Ele cega, corrompe e destrói. Para Satanás, foi a raiz de sua ruína e a causa de sua expulsão do céu. Essa rebelião cósmica e sua subsequente derrota são um poderoso lembrete das consequências do orgulho. Satanás não só perdeu sua posição e seu propósito, mas também se tornou um exemplo eterno daquilo que acontece quando uma criatura se exalta contra o Criador. E desde então, ele tem tentado repetir essa história de orgulho e queda na humanidade, incitando os mesmos sentimentos de insatisfação, ambição desenfreada e rebelião contra Deus. O que podemos aprender com essa história? O orgulho é uma força poderosa, capaz de levar até mesmo os mais exaltados a cair. Devemos estar atentos a seus perigos, conscientes de que a mesma armadilha que levou Satanás à sua queda pode estar à espreita para nos pegar também. E devemos nos lembrar de que, assim como o orgulho levou Satanás a se afastar da presença de Deus, a humildade pode nos manter perto dele. Enquanto Satanás continua sua queda interminável, arrastando outros para longe da luz, estamos chamados a resistir. A história da rebelião de Satanás não é apenas um conto antigo, é um alerta para todos nós sobre o perigo de buscar o trono que pertence somente a Deus. E à medida que continuamos a explorar os mistérios da existência de Satanás, que possamos buscar humildemente a sabedoria de Deus para permanecer fiéis a Ele, evitando os mesmos erros que levaram à primeira grande queda. A queda de Satanás não foi apenas um evento isolado, mas sim o início de uma jornada trágica e interminável, marcada por consequências devastadoras que ecoam até hoje. O orgulho que uma vez inflou o coração de Lúcifer, levando a se rebelar contra Deus, trouxe consigo uma cascata de destruição que continua a crescer, como uma pedra rolando montanha abaixo, ganhando força e velocidade a cada momento. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo do orgulho, afirmando que o orgulho precede a destruição e o espírito altivo, a queda. Provérbios 16:18. Esta verdade é personificada em Satanás, cuja própria existência se tornou um lembrete vivo e doloroso de que ninguém, nem mesmo o mais exaltado dos anjos, está acima da lei divina. Imagine, então, a queda de Satanás não como um evento único, mas como um processo contínuo e eterno de decadência e deterioração. Ele é descrito como caindo em um abismo sem fundo, um poço infinito de escuridão e desespero. Este não é apenas um símbolo do seu afastamento físico do céu, mas também uma representação de sua degradação moral e espiritual. Cada momento de sua existência,
longe da presença de Deus, é um passo mais profundo em direção ao abismo. Ele se torna mais corrompido, mais consumido pelo ódio e pela amargura. O brilho da luz que ele uma vez possuía desapareceu completamente, substituído por uma escuridão que ele mesmo escolheu. E esse processo de queda, essa jornada sem fim em direção ao nada, é o destino inevitável de todos aqueles que se entregam ao orgulho. Porque o orgulho, em sua essência, é uma desconexão de Deus. É a exaltação do eu acima de tudo, uma tentativa de ocupar o trono que pertence somente ao Criador. E quando nos desconectamos da fonte de toda a vida e luz, só nos resta a escuridão e a morte. Satanás é o exemplo supremo das consequências do orgulho. Sua queda não apenas o afastou de Deus, mas também o condenou a uma existência de contínua decadência. Em vez de um fim rápido e decisivo, sua punição é a própria eternidade de sua queda. Ele está constantemente caindo, nunca encontrando um ponto de repouso, nunca alcançando um fundo onde possa finalmente parar e refletir sobre seus erros. Ele é um ser eternamente em colapso, sempre afundando mais profundamente em seu próprio ódio e orgulho. Essa imagem de Satanás caindo em um abismo sem fundo serve como um alerta poderoso para todos nós. Assim como ele, estamos em constante movimento, ou nos aproximando de Deus, em humildade e arrependimento, ou nos afastando, caindo em nossos próprios poços de orgulho e autossuficiência. O que Satanás nos mostra é que o orgulho nunca leva à elevação, mas sim a uma queda eterna. É uma armadilha sutil que promete grandeza, mas entrega desolação. Portanto, ao refletirmos sobre a queda de Satanás, devemos perguntar a nós mesmos: em que direção estamos nos movendo? Estamos buscando nossa própria glória, nossa própria elevação, independentemente das consequências? Ou estamos buscando a verdadeira grandeza, que só pode ser encontrada em uma relação correta com Deus, marcada pela humildade e pelo serviço? A queda de Satanás é um lembrete de que o orgulho é um veneno que corrói a alma e destrói o espírito. Ele transforma a luz em escuridão, vida em morte, e potencial em ruína. Satanás é o exemplo máximo de como o orgulho, se não for contido, pode levar à destruição total. E embora ele continue a cair, seu exemplo serve como um aviso para todos nós. O caminho do orgulho é um caminho para um abismo sem fundo. Satanás escolheu seu destino. Ele escolheu o orgulho e, com ele, a queda eterna. Mas nós ainda temos uma escolha. Podemos aprender com seu erro. Podemos escolher a humildade em vez do orgulho, a luz em vez da escuridão, Deus em vez de nós mesmos. E ao fazer isso, evitamos o destino de Satanás e abraçamos o nosso verdadeiro propósito como filhos de Deus. Para muitos, a existência de Satanás pode parecer um mistério desconcertante. Se ele é a personificação do mal e da rebelião, por que Deus permitiria sua continuidade? Por que não eliminá-lo de uma vez por todas e acabar com todo o sofrimento e destruição que ele provoca? A resposta para essas perguntas revela a profundidade e a complexidade do plano divino. Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, permite que Satanás continue existindo porque, paradoxalmente, até mesmo as ações do adversário podem servir a um propósito maior dentro do plano divino. Esta é uma verdade profunda e muitas vezes desafiadora para nossa compreensão. Em vez de simplesmente remover o mal, Deus utiliza a presença de Satanás e suas ações para realizar seus propósitos mais profundos e para revelar aspectos fundamentais de sua natureza e plano para a humanidade. Imagine o cenário. A presença de Satanás e suas tentações criam um campo de prova para a humanidade. Cada escolha feita diante da tentação não é apenas uma questão de resistir ao mal, mas uma oportunidade de escolher o bem, de fortalecer a fé e de confirmar a lealdade a Deus. Em cada batalha enfrentada contra as forças do mal, há uma chance de crescer espiritualmente, de desenvolver virtudes como a perseverança, a paciência e a fé verdadeira. Essas escolhas e testes não são apenas desafios, mas oportunidades para que o caráter e a fé de uma pessoa sejam refinados e comprovados. Além disso, Deus usa as decisões e ações de Satanás para cumprir sua vontade e trazer glória a si mesmo. Em outras palavras, o mal, em sua existência, se torna um palco para a manifestação do bem maior de Deus. A redenção e a vitória final de Cristo sobre o mal são ainda mais gloriosas e significativas quando comparadas à luta contínua contra as forças do pecado e da destruição. O sofrimento e as provações enfrentadas pelos crentes servem para evidenciar a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus de maneira ainda mais clara. Deus não apenas permite o mal, mas usa suas consequências para revelar sua grandeza e amor. Ele é capaz de transformar o caos em ordem, o mal em bem e a escuridão em luz. Cada ato de resistência contra Satanás, cada vitória sobre a tentação e cada avanço na fé são testemunho da eficácia do plano de Deus.
Consideremos, por exemplo, a história de Jó. Jó enfrentou imensas provações devido às ações de Satanás, mas essas provações não foram em vão. A fidelidade de Jó em meio ao sofrimento não só demonstrou a profundidade de sua fé, mas também trouxe à tona verdades universais sobre a justiça e a soberania de Deus. Através de sua experiência, outros foram encorajados a confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades. A existência de Satanás e suas ações são, portanto, partes integradas do plano divino, usadas para mostrar a superioridade do bem sobre o mal e para manifestar a sabedoria e a soberania de Deus. Deus, em sua infinita capacidade, é capaz de usar até mesmo o adversário mais implacável para cumprir seus propósitos eternos. Ao reconhecermos essa verdade, somos chamados a ver além das aparências e das dificuldades. Devemos lembrar que, mesmo quando enfrentamos tentações e tribulações, não estamos apenas lutando contra um inimigo, mas participando de um plano maior. Cada batalha vencida, cada desafio enfrentado é uma parte do grande quadro que Deus está pintando, um quadro onde sua justiça, sua misericórdia e sua glória são reveladas em plenitude. Portanto, ao refletirmos sobre a razão pela qual Deus permite a existência de Satanás, devemos compreender que mesmo o mal e a rebelião têm um lugar no grande plano de Deus, e que através deles, Deus pode e faz cumprir sua vontade de formas que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Em última análise, todas as coisas, até mesmo as mais desafiadoras e dolorosas, trabalham juntas para a realização do propósito divino e para a glorificação do Criador. E assim, mesmo em meio à batalha, podemos encontrar conforto e esperança na certeza de que Deus está no controle e que seu plano está sendo cumprido em todas as coisas. A noção de livre-arbítrio é fundamental para nossa compreensão do relacionamento entre Deus e suas criaturas, e é uma das razões pelas quais a existência de Satanás e dos anjos caídos pode ser um tanto desafiadora para se entender. Livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas conscientes e voluntárias, é um dom precioso concedido por Deus a todas as suas criaturas, incluindo os anjos. Este dom é essencial para o verdadeiro amor e obediência, pois o amor não pode ser forçado, ele deve ser escolhido livremente. Quando Deus criou os anjos e os seres humanos, ele lhes deu a capacidade de escolher entre obedecer ou desobedecer a ele. Esta capacidade de escolha é o que confere valor real à obediência e à fé. Se os seres criados não tivessem a liberdade de escolher, então qualquer ato de adoração ou fidelidade seria meramente automático, sem verdadeiro significado ou valor. O livre-arbítrio é, portanto, a base sobre a qual se constrói a verdadeira relação de amor e respeito entre o Criador e suas criaturas. No entanto, esse dom de livre-arbítrio também implica a possibilidade de escolha errada. E é aqui que entramos na complexidade do plano divino. A existência de Satanás e dos anjos caídos é uma demonstração clara do respeito de Deus por essa liberdade de escolha. Deus não os criou para a destruição ou para o mal. Ele lhes concedeu a liberdade de decidir por si mesmos. Quando Satanás e outros anjos optaram por se rebelar, Deus não interveio imediatamente para impedi-los ou puni-los de forma instantânea. Em vez disso, Deus permitiu que a consequência natural de suas escolhas se desenrolasse. Esse respeito pela liberdade de escolha é um testemunho da justiça e da integridade de Deus. Se Deus tivesse punido imediatamente aqueles que escolheram o caminho da rebelião, não haveria espaço para o verdadeiro exercício do livre-arbítrio. Em vez disso, Deus permite que as escolhas se manifestem em seus resultados naturais. A justiça divina não é apenas uma questão de retribuição imediata, mas de permitir que a verdadeira natureza das escolhas feitas se revele ao longo do tempo. Considere o que isso significa para nós como seres humanos. Assim como os anjos, nós também temos o livre-arbítrio para escolher nossas ações, nossas crenças e nossa lealdade. Deus não nos força a segui-lo, ele nos oferece a escolha. E mesmo quando escolhemos mal, Deus permite que enfrentemos as consequências dessas escolhas, mas sempre com a possibilidade de arrependimento e mudança. Ele respeita nossa liberdade, mesmo quando isso significa permitir que enfrentemos as consequências de nossas ações. Essa abordagem não é apenas uma demonstração de justiça, mas também de misericórdia. Ao permitir que a liberdade de escolha tenha seu curso, Deus nos dá a oportunidade de aprender com nossas decisões e de nos voltarmos para Ele, se assim escolhermos. A justiça divina é, portanto, não apenas sobre corrigir o mal, mas sobre permitir que o bem prevaleça por meio do livre-arbítrio e da transformação pessoal. A presença de Satanás e a existência dos anjos caídos ilustram que a liberdade de escolha é uma realidade séria e profunda. Deus não força ninguém a obedecer. Ele oferece a liberdade de escolha e a oportunidade de seguir sua vontade. E embora a escolha errada possa levar à queda e à destruição, a escolha certa é capaz de trazer redenção e crescimento espiritual. Portanto,
Ao refletirmos sobre a justiça divina e o livre-arbítrio, somos convidados a considerar como nossas próprias escolhas moldam nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. Cada decisão, cada ação, é uma oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio de maneira que honre a Deus e reflita sua bondade. E mesmo em meio aos desafios e às tentações, devemos lembrar que o livre-arbítrio é um dom valioso, e é através dele que Deus nos convida a participar ativamente de sua vontade e a buscar uma relação verdadeira e autêntica com Ele. A existência de Satanás e dos anjos caídos é, portanto, uma lição sobre o respeito de Deus pelo livre-arbítrio e pela justiça. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências reais e duradouras, e que, através do livre-arbítrio, temos a oportunidade de buscar a verdade, a justiça e a bondade. Deus, em sua justiça e misericórdia, nos concede a liberdade para escolher, confiando que, ao fazer isso, possamos encontrar nosso caminho de volta para Ele, não forçados, mas guiados pelo desejo de viver em harmonia com sua vontade. A relação entre Satanás e a redenção de Cristo é uma das partes mais intrigantes e significativas do plano divino. Até mesmo a presença de Satanás, com suas tentações e desafios, serve para revelar profundidades ocultas da natureza de Cristo e da redenção que ele oferece à humanidade. A conexão entre o livre-arbítrio e a redenção é particularmente evidente aqui, mostrando como cada escolha e desafio desempenham um papel crucial na realização do propósito divino. Satanás, em seu desejo de corromper e desviar, encontrou um campo fértil para suas tentativas na jornada de Jesus. No deserto, após jejuar por 40 dias, Jesus foi confrontado por Satanás, que tentou incitá-lo a usar seu poder divino para seus próprios interesses. A primeira tentação foi de transformar pedras em pão, desafiando Jesus a usar seu poder para satisfazer suas necessidades físicas. A segunda tentativa foi oferecer a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, uma proposta sedutora que visava desviar Jesus de sua missão. Por último, Satanás desafiou Jesus a se jogar do pináculo do templo, pedindo que ele comprovasse sua identidade como Filho de Deus ao realizar o milagre. Cada uma dessas tentações foi uma oportunidade para que Jesus demonstrasse sua resiliência e obediência perfeita. Em vez de sucumbir à tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus, refutando cada proposta de Satanás com verdades espirituais profundas. Ele resistiu ao poder da tentação e permaneceu fiel ao seu propósito, mostrando uma dignidade e uma santidade que seriam essenciais para a redenção da humanidade. Esta interação no deserto não foi apenas um teste para Jesus, foi também um espetáculo revelador do poder de sua santidade. A resistência de Jesus às tentações de Satanás não apenas destacou sua pureza e integridade, mas também estabeleceu um padrão para todos os crentes. Sua vitória sobre o tentador é uma prova de sua autoridade sobre o mal e sua capacidade de redimir a humanidade. Em outras palavras, o fato de Jesus ter enfrentado e vencido as tentações nos oferece uma garantia de que ele é o Salvador perfeito, capaz de nos libertar do pecado e da morte. Além disso, a resistência de Jesus também ilustra o papel fundamental do livre-arbítrio na jornada de redenção. Cada tentação era uma escolha que Jesus poderia ter feito de maneira diferente, mas ele optou por seguir o caminho da obediência a Deus. Essa escolha não só cumpriu a profecia e o propósito divino, mas também forneceu a base para nossa própria capacidade de resistir à tentação. A vitória de Jesus no deserto mostra que, mesmo diante dos maiores desafios, a escolha de seguir a vontade de Deus pode levar à redenção e à vitória sobre o mal. O papel de Satanás nas tentações de Jesus revela uma verdade fundamental sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Mesmo o adversário mais poderoso e implacável não pode impedir o cumprimento do plano divino. A presença de Satanás e suas tentativas de desviar Jesus apenas destacam a perfeição da missão de Cristo e a eficácia de sua redenção. Ao resistir às tentações e permanecer fiel, Jesus não apenas cumpriu a promessa de redenção, mas também nos ofereceu um modelo de como enfrentar nossas próprias batalhas espirituais com coragem e fé. Assim, a relação entre Satanás e a redenção de Cristo não é apenas uma narrativa de conflito, mas uma demonstração poderosa da capacidade de Deus de usar todas as coisas, até mesmo as tentações e os desafios, para cumprir seus propósitos. A vitória de Jesus sobre Satanás e sua resiliência diante das tentações são a base da nossa esperança e fé, garantindo que, através dele, podemos encontrar a verdadeira liberdade e a redenção. Portanto, ao refletirmos sobre o papel de Satanás e as tentações enfrentadas por Jesus, vemos não apenas a luta entre o bem e o mal, mas também a manifestação do plano divino de redenção. A resistência de Jesus e sua vitória sobre as tentações não só reafirmam sua santidade, mas também nos inspiram a enfrentar nossas próprias provações com a mesma fé e determinação, sabendo que, através de Cristo, temos a garantia de vitória e salvação. A compreensão da natureza de Deus,
especialmente sua onisciência e sua compaixão, lança uma luz fascinante sobre a relação entre o Criador e até mesmo as forças mais desafiadoras do mal, como Satanás. Ao refletirmos sobre a vitória de Jesus sobre as tentações e o papel de Satanás em sua jornada, chegamos a um aspecto fundamental da divina natureza de Deus: sua capacidade de saber e entender profundamente, mesmo as motivações e as falhas de seus adversários. Deus é onisciente, o que significa que ele possui um conhecimento infinito e perfeito de todas as coisas. Nada escapa ao seu entendimento. Ele conhece cada detalhe do universo, desde os vastos cosmos até os pensamentos mais íntimos dos corações humanos. Essa onisciência inclui uma compreensão completa das razões que levaram Satanás a se rebelar e a desafiar a ordem divina. Deus vê além das ações e das palavras. Ele compreende as intenções e os motivos mais profundos. Essa capacidade de compreender não é limitada apenas às ações visíveis, mas também à complexidade das emoções e dos desejos que impulsionam essas ações. Deus conhece a fundo os motivos de Satanás para a rebelião. Ele entende não apenas o orgulho e a ambição que levaram à queda, mas também o sofrimento e a frustração que podem ter contribuído para essa escolha. Deus, em sua infinita sabedoria, vê o quadro completo, incluindo as nuances que podem ser invisíveis para nós. Mas, surpreendentemente, mesmo com essa compreensão profunda e completa das falhas de Satanás, Deus demonstra uma forma de compaixão que transcende a nossa compreensão humana. Embora a rebelião de Satanás tenha levado à sua queda e ao sofrimento para muitos, Deus não está isento de sentimentos de compaixão e empatia. Essa compaixão não é uma aprovação das ações de Satanás, mas um reconhecimento da complexidade das emoções envolvidas e uma oportunidade para a redenção, mesmo para aqueles que caíram. A compaixão de Deus é um reflexo de sua natureza amorosa e justa. Mesmo quando enfrenta adversários como Satanás, Deus não age apenas com justiça, mas também com uma misericórdia que busca entender as razões por trás das ações. Esse entendimento é o que permite a Deus a oferecer a oportunidade de redenção e transformação, não apenas para os seres humanos, mas, em uma perspectiva mais ampla, para toda a criação. Quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás, ele estava demonstrando a vitória do bem sobre o mal, mas também a vitória do entendimento e da compaixão divina sobre o desafio e a resistência. A resistência de Jesus e sua obediência foram uma expressão da perfeita harmonia entre a justiça e a misericórdia de Deus. A vitória de Cristo não é apenas uma vitória sobre o mal, mas uma demonstração da profundidade do conhecimento e da compreensão divina. Essa dinâmica entre a onisciência e a compaixão de Deus nos convida a refletir sobre como essas qualidades se manifestam em nossas próprias vidas. Assim como Deus entende o âmago das nossas motivações e escolhas, Ele nos oferece uma oportunidade de transformação e crescimento. Sua compaixão, mesmo para com aqueles que falharam, é um convite para buscar a verdade, a redenção e a harmonia com sua vontade. Portanto, a relação entre a natureza de Deus, sua onisciência e sua compaixão, e o papel de Satanás na jornada de Jesus oferece uma visão profunda da maneira como Deus opera em nosso mundo. Mesmo diante dos maiores desafios e adversários, Deus age com um entendimento perfeito e uma compaixão que transcende nossas limitações. Em tudo isso, Ele nos convida a reconhecer sua presença, a buscar sua orientação e a confiar na sua capacidade de transformar até mesmo os momentos mais sombrios em oportunidades de crescimento e redenção. À medida que exploramos a profundidade da relação entre Deus e Satanás, chegamos ao horizonte final do plano divino, o fim dos tempos e o julgamento final. Este é o capítulo onde todas as histórias e escolhas se encontram, e onde o propósito e a justiça de Deus são plenamente revelados. O julgamento final é um evento profético e definitivo, onde Satanás e seus anjos caídos serão finalmente chamados a prestar contas de suas ações. Ao longo da história, Satanás tem desempenhado o papel de adversário, desafiando a ordem divina e tentando desviar a humanidade do caminho de Deus. No fim dos tempos, a justiça de Deus será manifesta de forma plena e implacável. Não haverá mais espaço para engano ou disfarce. Cada ação, cada intenção e cada escolha será julgada com absoluta justiça e verdade. Este julgamento não é apenas uma demonstração da justiça divina, mas também um momento de restauração e conclusão de todas as coisas. Satanás, que tem sido um agente de caos e divisão, será confrontado e responsabilizado por suas ações. Este será o momento em que a balança da justiça se equilibra, e todas as injustiças serão corrigidas. A vitória final de Deus será proclamada, e o mal será finalmente derrotado de forma definitiva. Até que esse dia chegue, Deus permite que Satanás e seus anjos caídos continuem a existir, não por falta de justiça, mas para preservar um aspecto fundamental do plano divino, o livre-arbítrio e a possibilidade de redenção.
O livre-arbítrio é um presente precioso que Deus concedeu a todas as suas criaturas, permitindo que cada ser escolha seguir ou desafiar a sua vontade. Este dom é essencial para o verdadeiro amor e lealdade. Sem a liberdade de escolha, a obediência não teria valor. A presença contínua de Satanás até o fim dos tempos serve como um teste para a humanidade, desafiando-nos a manter nossa fé e a fazer escolhas que refletem a verdadeira adesão à vontade de Deus. Mesmo diante das tentações e adversidades, Deus oferece a possibilidade de redenção e salvação, utilizando as escolhas feitas em meio ao desafio para cumprir seu propósito maior. Ao refletirmos sobre esses temas, é crucial lembrar que cada decisão, cada escolha e cada desafio desempenha um papel no plano divino. O livre-arbítrio nos dá a oportunidade de nos aproximar de Deus e de buscar a verdade e a justiça, mesmo em um mundo cheio de provações. E assim, ao final dessa jornada, vemos que o fim dos tempos não é apenas um momento de julgamento, mas também uma promessa de restauração e de cumprimento da justiça divina. A história de Satanás e a expectativa do julgamento final nos lembram da importância de nossas escolhas e da fidelidade a Deus. Se você gostou deste vídeo e deseja saber mais sobre a profunda sabedoria e justiça divina, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe seus pensamentos e dúvidas nos comentários abaixo. Adoramos ouvir de você. Junte-se a nós para mais explorações fascinantes e inspiradoras sobre a fé e a espiritualidade. Até a próxima!